próximo assunto aqui no Jornal da USP no ar desta sexta-feira. Nesta semana, a rede Nossa São Paulo apresentou a edição 2019 do Mapa da Desigualdade da cidade de São Paulo. Publicado desde 2012, a pesquisa apresenta uma série de indicadores de cada um dos 96 distritos da capital, possibilitando comparar dados e verificar os locais mais desprovidos de serviços e equipamentos públicos. Então, para compreender melhor alguns aspectos ambientais desse levantamento, que aborda vários temas, eu falei inclusive essa semana sobre violência contra a mulher, um dos dados que faz parte desse relatório. Bem, sobre os aspectos ambientais, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele coordena a Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, neste extenso relatório, nós vamos aqui nos concentrar sobre as questões ambientais desse levantamento. O que aparece? Então, esse relatório ele é bastante interessante e até ele tem uma relação importante com aquilo que você comentava na abertura do jornal, a respeito das desigualdades, né? Então, nós temos uma reprodução aqui na cidade de São Paulo dessas desigualdades que ocorrem em todo o país. Uma coisa que chamou muita atenção da imprensa essa semana foi a expectativa de vida, como ela se distribui ao longo dos diversos distritos ou bairros da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, enquanto na região de Moema, Campo Belo, essa expectativa de vida ela vai além dos 80 anos, chega aí em torno de 88 anos, no extremo sul, no extremo leste, ela chega em torno de 55 anos. Né? Então houve até quem fizesse a comparação de que à medida que a gente se afasta, anda 1 quilômetro em direção, por exemplo, ao extremo sul da cidade, a expectativa de vida se reduz em 1 ano. Né? Então nós temos uma distribuição muito desigual, não só em relação à expectativa de vida, mas acesso a serviços, enfim, uma série de outros indicadores que mostram que a cidade ela é bastante desigual. Mas, dentre essas diversas tabelas, há algumas tabelas que chamam a atenção se a gente fizer um cruzamento de dados. Chamar aqui a atenção porque o estudo ele não faz esse cruzamento, ele apresenta as tabelas, mas é possível a gente fazer esse relacionamento. Uma das tabelas que ele apresenta é a respeito da emissão de material particulado, que é a fuligem. Por que a fuligem especificamente, né, o material particulado? Porque ele serve de canal de uma espécie de... ele carrega junto consigo outros poluentes. Por uma questão de absorção, né, outros poluentes eles vão aderindo na superfície dessas partículas e muitas vezes essas partículas adentram o nosso sistema respiratório mais profundo, levando não só ela mesma, né, a fuligem, mas também outros poluentes. E a gente fazendo um cruzamento das emissões de material particulado em cada distrito com a mortalidade por doenças respiratórias, aí nós verificamos que essa distribuição ela é bastante homogênea. Não há um privilégio, assim, olha, os bairros mais ricos têm uma redução de poluição ou têm uma mortalidade menor, os bairros mais pobres têm uma mortalidade maior. Não, a poluição ela acaba por nivelar isso e causa uma morte significativa, né, um aumento de morte significativo em diversos bairros. Então, pegando rapidamente a relação, por exemplo, o campeão aqui em relação a doenças do aparelho respiratório é a Penha, seguido da Lapa, Tatuapé, depois vem Campo Belo, né, Santana, Santa Cecília, Vila Mariana, Butantã, Pinheiros, enfim, Ipiranga, Casa Verde e tal, ou seja, vários bairros nas mais diversas regiões, eles são afetados por essa questão da poluição do ar, causando problemas respiratórios que levam a óbito. Se a gente pegar, por exemplo, uma relação de doenças cardiorrespiratórias, né, o que acontece? Dos 96 distritos, né, a gente pegar desses 96, os 30 que apresentam maior mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 10 estão entre os mais poluídos. Água Branca, Barra Funda, Carrão, Vila Guilherme, Penha, Moca, Limão, Ipiranga, Tatuapé e Alto de Pinheiros. Na relação de doenças respiratórias, é basicamente o seguinte: os 15 distritos com maior mortalidade por doenças do aparelho respiratório estão entre os 20 mais poluídos. E aí é uma coisa interessante. Fica clara essa relação da poluição com doenças respiratórias que podem levar a óbito.
com doenças cardíacas há uma relação, mas há outras questões que influenciam as doenças cardíacas, que é hábito de vida, alimentação, sedentarismo e tal. Mas mesmo assim se verifica que a poluição ela pode ser um importante indutor desse tipo de situação, né? Ou seja, levar à morte das pessoas. Isso, na verdade, já é algo que é conhecido há bastante tempo, mas é sempre bom referendar isso, né? Alertar as pessoas que essa distribuição agora é bastante democrática dentro da cidade de São Paulo. E quando começaram essas pesquisas relacionando aumento de mortalidade, professor, com aumento de emissões? Não é recente, né? Não é recente. Isso é pesquisado há quase 60 anos, né? Na verdade, isso começa em dezembro de 1952, em Londres, houve o Big Smoke, que foi um grande nevoeiro junto com uma grande nuvem de poluição que durou vários dias por conta do uso do carvão para calefação e também o uso do carvão para geração de energia elétrica dentro de Londres. As condições de dispersão de poluentes não eram adequadas, houve uma concentração muito grande de poluentes e houve um aumento significativo do número de mortes. Isso foi levantado por pesquisadores, que comparou o número de mortes no mesmo período em anos anteriores e verificou-se que esse aumento do nível de poluição realmente levou a um aumento significativo do número de óbitos, né? Isso foi publicado em 1953 na revista Lancet. Nossa. E fez com que, um trabalho de referência internacional, isso fez com que o governo inglês começasse a adotar uma série de medidas para reduzir esse tipo de problema em Londres, ou seja, evitar o uso de calefação por carvão, afastar as usinas termoelétricas, né, das proximidades de Londres. Enfim, isso já vem sendo pesquisado desde a década de 50. Várias ações que foram determinadas pelo governo britânico depois foram seguidas e aprimoradas por outros países, e o que a gente precisa ter isso em mente, né, de maneira constante, porque a poluição está altamente relacionada ao aumento da mortalidade. Não tenho dúvida. Agora, o que é que poderia ser feito, professor, aí mais diretamente, né, para tentar reduzir as consequências da emissão? Né? O que a gente tem que priorizar é o transporte público. Mesmo o ônibus, que é um poluidor, ele polui menos, pela quantidade de passageiros que ele transporta, ele polui menos do que se cada passageiro usasse um veículo individualmente. Claro. Agora, o melhor meio de transporte é o trem ou o metrô, porque eles usam uma matriz elétrica, né, que no caso brasileiro, boa parte dela vem de fontes limpas. Então, o incentivo, né, ao transporte público, um transporte público de qualidade, um transporte público que consiga dar conta efetivamente da demanda, isso é fundamental para que nós tenhamos na cidade de São Paulo uma redução da carga de poluentes. Nós já estamos passando por isso, se a gente verificar os dados da CETESB, né, ao longo das últimas décadas, nós temos uma redução no nível de poluição na cidade, por incrível que pareça, por conta da modernização da frota. Obviamente isso não tem sido suficiente e a gente precisa que o governo tenha um investimento maciço em transporte público, né? As nossas linhas de metrô estão muito abaixo das demandas da população, por exemplo, então a gente precisaria ter um investimento significativo na construção de novas linhas para retirar veículos que queimam combustível fóssil da rua, para tentar reduzir esse número, né, que mostra, porque isso vai repercutir depois, né, só para finalizar, isso vai repercutir no custo do serviço público de saúde. Alguém vai pagar essa conta. Né? Então a pessoa, antes de morrer, ela vai ser internada, vai buscar um serviço público de saúde ou um serviço particular, ou seja, vai gerar um custo, inclusive com absenteísmo nas empresas, né, com redução da capacidade produtiva. Então é um fator muito importante da gente considerar e lembrar disso constantemente. Tomando que a população, boa parte da população vive nos grandes centros, né? Exatamente. Nas grandes cidades. Muito bem, uma preocupação, um desafio enorme. Professor Pedro Luiz Corte, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Professor que tem o canal O Ambiente é Nosso Meio no YouTube. Esse bate-papo nosso é gravado. Sim. O professor publica semanalmente. Você pode seguir a coluna, compartilhar, né? Claro, nós fazemos também a nossa publicação em áudio no nosso portal. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.